Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos estar lendo em 1 Tessalonicenses 5,15. 1 Tessalonicenses 5,15. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Amém? Que diz assim. Eu vou ler aqui na minha versão mesmo, tá bom, irmãos? Mas acho que aí está diferente um pouquinho. Evitai que alguém retribua ao outro o mal por mal. Pelo contrário, segue sempre fazendo bem entre vós, para com todos. Esse ensinamento aqui é muito bom, né? E se a gente não tiver com o Espírito Santo, o que a gente tem de fazer? É humano isso, né? Se você me deu, eu também te dou. Se você fez, eu também faço. E graças ao Espírito Santo que a gente, muitas das vezes, muda o nosso caráter com isso, né? A pessoa faz algo, a gente vai lá e retribui com bem. E é isso que Jesus quer que a gente faça, né? Das coisas que Deus quer que a gente muda, né? Não fazer aquilo que os outros façam com você, mas fazer aquilo que é bom para a pessoa. Amém? Vamos nos colocar agora da melhor maneira possível aí. Quem quiser ficar em pé, fique em pé. Quem quiser ajoelhar, ajoelha. Vamos orar e buscar a face do Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez estamos aqui, Pai, em Tua presença, Deus Todo-Poderoso. Eu, Senhor, estou aqui pedindo perdão pelos meus pecados, pela minha fraqueza, por aquilo que falei, que pensei, Pai, que não Te agradou, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de mim, Pai, como o Senhor sempre teve, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, Ele me limpa, me sara, Pai, me cura, me restaura de novo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, peço também agora que o Senhor venha, Senhor, nesse lugar, Senhor, habitar nesse lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo aqui seja, Senhor, direcionado pelo Teu Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Nós queremos, Pai, mais e mais de Ti, Pai. Nós não queremos sair daqui a mesma pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que cada dia, Pai, que nós se reunimos aqui, Pai, que o Senhor venha mudar algo em nós, Pai, nem que seja, Senhor, 1%, Pai, mas que o Senhor venha mudar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu necessito dessa mudança, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu peço agora, Pai, que o Senhor venha sobre esse lugar, Pai, venha mudando esse ambiente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua presença, Senhor, venha, Senhor, nos consumir aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai de encontro aqui, Pai, a cada família aqui representada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai, Senhor, quebrando as barreiras, Senhor. Vai tirando, Senhor, toda a ação do inimigo, Senhor, sobre as famílias desse lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Alcança também, Senhor, aqueles que não puderam vir, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro por cada um, Pai, que não pôde vir essa noite aqui, Pai, mas que a Sua presença também pode incomodar eles, Pai, aonde eles estiver, possa, Senhor, constranger eles, Pai, aonde eles estiver, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai abençoando, Pai, a cada família, Senhor, desse ministério, Pai, é que nós te pedimos, Pai. Venha estar, Senhor, abençoando também, Senhor, a cada ministério, Pai. Venha estar abençoando, Senhor, nossos pastores, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, venha estar dando discernimento para eles, Pai, para eles conduzir a Tua obra, Deus Todo-Poderoso. Venha estar abençoando, Senhor, o pastor José. Venha estar abençoando, Senhor, o pastor Jefferson, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Venha estar abençoando, Pai, a cada um dos diáconos, Pai, em nome do Senhor Jesus, guardando, livrando, Pai, tirando, Senhor, todo o temor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todo aquele, Pai, que tem um chamado, Senhor, que possa, Senhor, cair por terra todo o temor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha agora, Senhor, liberando, Senhor, bênção sobre esses ministérios, Pai. Da palavra, Senhor, sobre o ministério de louvor, Senhor. A cada ministério aqui desse lugar, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando o GY, Pai. Venha estar abençoando a cada um desses jovens, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Venha estar dando estratégia, Senhor, para que a gente venha estar buscando mais e mais jovens, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Venha estar abençoando os G-Kids, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Nice. Venha estar abençoando a nossa irmã Drica, Pai. E abençoando a cada um desses jovens que tem ajudado ali nessa linha, Deus Todo-Poderoso. A cada um dos irmãos que tem ajudado nessa linha, Deus Todo-Poderoso. É que nós te pedimos, Pai. Vai de encontro agora a cada um desses ministérios. Vai abençoando, guardando, fortalecendo, Pai. Nós estamos aqui também para te agradecer, Deus Todo-Poderoso, por esse ano, Pai, que está acabando, Deus Todo-Poderoso. E, Senhor, nós sabemos, Senhor, que tivemos luta, Pai. Tivemos algum abate, Pai. Mas, Senhor, pela Tua
misericórdia, estamos de pé, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar abençoando esse ano que está entrando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Venha tirando todas as barreiras, Pai. Venha quebrando, Senhor, todos os empecilhos, Pai, que o inimigo possa colocar, Senhor, em nossos caminhos, Pai. É que nós te pedimos, Pai. Venha ser conosco, Pai. Venha, Senhor, estar abrindo novos ministérios, Pai. Venha estar dando nova direção, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós venha viver, Senhor, algo novo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos dê estratégia, Pai. Nos dê conhecimento da Tua palavra, Senhor. Não deixa, Pai, ninguém se afastar dos Teus caminhos, é Todo-Poderoso. Venha, Senhor, fortalecendo a cada um dos irmãos, Pai. Oh, Senhor, que nós te pedimos essa noite, Pai. Seja conosco, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, venha estar abençoando, Pai, a cada mês, Senhor, que vai entrar desse ano, Pai. Que nós venha, Senhor, te render graça e misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse ano, Senhor, que tem passado, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu posso falar por mim, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem feito por mim, Pai. Grandes livramentos o Senhor tem me dado, Pai. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por isso, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, a palavra que vai ser ministrada essa noite. Abençoa os louvores, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. A oportunidade, Pai, que nós pedimos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha, Senhor, sobre esse lugar, Deus Todo-Poderoso, nos ajude, Pai, a Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Vai tirando agora, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, das nossas mentes, Pai. Que nós venha deixar agora, Senhor, toda a preocupação, Pai, para trás, Pai. Venha deixar de lado, Senhor, pelo menos nesse momento que nós temos para Te adorar, Pai. Que nós venha Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Senhor, tira, Senhor, toda a preocupação dos nossos corações, das nossas mentes, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós venha confiar em Ti agora, Pai, que o Senhor tem guardado, Senhor, os nossos familiares, que o Senhor tem guardado, Senhor, os nossos empregos, Pai, que nada, Senhor, sai do controle das Tuas mãos, Pai. Oh, Deus, eu te peço agora, Senhor, vai de encontro, Senhor, minha família, Pai. Vai ali cercando, Senhor, meu lar, Pai, minha casa, minha parentela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Aqueles ainda que Te conhecem, Pai, mas não confessaram, Pai, com a boca, Senhor. Que o Senhor possa ter, Senhor, para eles a mesma oportunidade que o Senhor me deu, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai alcançando agora as famílias, Pai. Vai alcançando agora nossos amigos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai alcançando, Senhor, aqueles irmãos, Pai, que congregavam com a gente e agora estão afastados, Pai. Vai fortalecendo eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. É que nós Te pedimos, Pai, e nós Te agradecemos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória, glória seja dada a Ti. Amém, irmãos? Mesmo pedido de oração agora, vamos estar orando para esse caderno de enfermos, por cada um de nome que estão aqui, amém? Que os irmãos possam lembrar de cada nome que está aqui, que você colocou, né? Que são muitos nomes. E que Deus venha fazer a vontade dEle, né? Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, amado Pai, nós Te apresentamos agora, Pai, esse caderno de oração, Pai. A cada nome, a cada foto que está aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade, Pai. Nos ensina, Pai, a estar, Senhor, sempre debaixo da Tua vontade, Pai. Nós sabemos que é difícil, Pai. Senhor, mas que nós venhamos entender, Pai, a Tua vontade, Pai, que é soberana, Deus Todo-Poderoso. Nos ajude, Pai. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, a cada nome, a cada família, a cada foto aqui representada, Pai, a cada causa aqui representada agora, Senhor, que o Senhor possa estar entrando com providência, Senhor, quebrando, Senhor, todo vício, Pai, de alcoolismo, Senhor, de droga, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor venha fazer agora, Pai, a Sua vontade sobre esses nomes, sobre essas causas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, trazendo cura, libertação, Pai, restauração de família, Pai. Nós declaramos agora, Pai, que o inimigo, Senhor, vai bater de retirada, Senhor, sobre esses lares, Pai. Senhor, que toda potestade agora vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem um plano perfeito, Senhor, para cada família, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor vai agora, Senhor, alcançando, Senhor, cada família aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Oh, glória seja dada a Ti. Amém, irmãos? Antes de passar a oportunidade para o Ministério de Louvor, queria saber se o irmão tem algum irmão tem algo para trazer do Senhor aí, uma palavra, um breve testemunho. A oportunidade está aberta. Glória seja dada a Ti, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então o Ministério de Louvor está com a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, de louvar e bendizer o nome do Senhor. Enquanto nós estivermos louvando aí, os irmãos, além de louvar com nós, ora por nós, amém, irmãos?
Esse ministério precisa muito de oração, precisa muito das suas orações, das suas intercessões, amém? Aleluia. Glória a Deus. Ministério de Louvor, sala da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você puder ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavras, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição,
uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavras, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está
Amém. Aleluia. E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É assim também eu vou agradecendo a minha oportunidade e passando a palavra para o nosso irmão Juarez, que vai trazer a palavra, em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Glória seja dada a ti. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Obrigado. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor Jesus da igreja. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a cada um. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar novamente, mais uma vez, na presença de Deus. Porque, como diz a palavra, até aqui o Senhor nos tem sustentado. E, por mim, eu achei que eu nunca mais estaria aqui de novo, né? Mas o Senhor é Deus e é Ele que garante o resultado, né? Eu gostaria, antes de tudo, fazer uma breve oração. Os irmãos podem ficar sentados do jeito que sentirem no seu coração para pedir a direção de Deus. Senhor, amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Em nome do Senhor Jesus, eu peço perdão pelas falhas, pelos pecados que tenhamos cometido diante do Senhor em palavras, pensamentos e atitudes, até mesmo os pecados que nos são ocultos à nossa mente e ao nosso coração, que nós não temos entendimento. Perdoa também, Senhor. Nos purifica de todos esses pecados e recebe a nossa oração no Teu trono, Senhor. Que nessa hora de oração, Senhor, não haja engano na boca do Teu servo. Não seja a palavra da carne, não seja a palavra de engano, mas seja a palavra de salvação. E ser o Teu Espírito Santo falando, não só para a alimentação da Tua igreja, porque o Teu servo que aqui está também precisa ser edificado pela palavra, Senhor. Então me alimenta, Senhor, porque a palavra vem primeiramente para mim que aqui estou, e depois para a Tua igreja. Então fala, Senhor, faz a Tua obra, porque sem Ti eu nada posso fazer. Por isso entrega nas Tuas mãos esta palavra, e que o Senhor possa dirigir o meu coração em cada palavra a ser dita, para que seja a palavra de verdade e de salvação que há em Ti, em nome de Jesus. É o que peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Glorificado, exaltado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda a honra e toda a glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence ao Senhor e somente a Ti, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu vou pedir para os irmãos abrirem no livro de Ruth, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 15 do capítulo 4. Ruth, capítulo 4, versículo 15. Glórias ao Senhor, glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence a Ti, Senhor. Amém, irmãos? E o versículo 15 diz assim: Ele te será recreador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Pode se assentar os irmãos e fiquem a paz do Senhor Jesus. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence ao Senhor e somente a Ti, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, essa palavra, ela visitou meu coração há mais de um mês atrás. Eu me lembro que eu estava preparado para fazer a abertura do culto, e naquela época houve um impedimento, mas depois eu percebi que, na verdade, não era um impedimento, não. É porque Deus tinha uma missão diferente para mim naquele dia. E eu pude entrar em oração num determinado momento, com uma angústia muito grande no coração, mas no final nós tivemos uma vitória, e quem sabe um dia eu possa dar esse testemunho. Então o Senhor me visitou, na verdade, com o livro inteiro de Ruth, mas eu vou ser resumido aqui, vou usar apenas alguns versículos para não tomar muito tempo dos irmãos nessa noite. Então ela começa pelo capítulo 1, quando diz:
Noemi, o título, Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi. Os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E o versículo 3 diz, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. O versículo 4 diz, aos quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E o versículo 5 diz que, e morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então aqui eu dou uma pausa, irmãos, porque essa primeira parte me trouxe do Senhor uma reflexão. Quando vem as tempestades na nossa vida, e aqui a tempestade que veio para Elimeleque foi uma grande fome na terra, e como nós que somos pais e mães de família, ele temeu pelo sustento da sua família. E eu posso dizer para os irmãos que houve um tempo na minha vida que eu tive uma angústia muito grande, porque veio uma dificuldade financeira tão grande que eu temia que meus filhos pequenos não tivessem alimento ali. A minha esposa dizia assim, vamos tomar todo mundo veneno e vamos morrer. Mas eu, como servo de Deus, eu tinha que confiar no Senhor. Então eu dobrava o meu joelho ali na madrugada, as lágrimas desciam no meu rosto e eu ia orando até cansar. E vinha uma exaustão tão grande que eu dormia, e dormia tão bem que nem parecia que eu tinha problemas. Aí de manhã eu levantava e ia ver qual era o próximo passo que Deus ia me dar. Essa batalha durou 4 anos, mas depois o Senhor me deu a vitória. E eu saí dessa batalha. Então o Senhor ele não nos abandona. Mas aqui eu creio que Elimeleque, quando Deus ele dá um direcionamento, a palavra fala assim, e Deus ordenou que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela. Mas aqui nós não vemos isso. Então nós podemos até imaginar que Elimeleque, ele, apenas pelo temor do sofrimento, ele saiu da terra. E aí nós vemos que essa saída dele, que ele olhou de repente para os campos de Moabe, campos verdes, campos fartos, ele falou, lá eu vou poder viver, a minha família vai poder sustentar, até que eu possa voltar para a minha terra. Mas aí vem uma outra reflexão para nós. O hoje pertence a nós. Nós podemos fazer, decidir, agir, mas o amanhã é de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então não dá para a gente fazer planos longos. Nós podemos sim tentar fazer um planejamento assim, mas sempre deixando na mão do Senhor. Por quê? Porque nós não sabemos como vai ser amanhã. Pode mudar todo o curso das coisas. E aí nós vamos precisar sempre da direção de Deus. Então quando Elimeleque tomou essa decisão, ele não sabia o que viria. E a decisão dele pode ter sido aquilo que pôs, na verdade, a família dele nessa dificuldade. Então nós temos que ter cuidado com isso. Para que os irmãos entendam melhor isso, eu vou dar um testemunho meu mesmo, e vou ser bem breve, o mais breve possível. Em 2018, muitos aqui, a maioria sabe, se não todos, eu sou policial militar já aposentado há poucos dias. E em 2018, completei 30 anos. A norma, ela nos autoriza, com 30 anos, a lei do homem, a sair e a encerrar a nossa caminhada lá dentro. E naquela época veio uma tempestade para a minha vida que eu, no meu coração, disse, essa foi a maior tempestade que eu vivi. Mas hoje eu sei que não. Foi só mais uma, né? Aquela não foi a maior. E quando eu passei por essa tempestade, eu olhava só para o faraó e para o seu exército. Aqueles que estavam perseguindo, que estavam ferindo, que estavam humilhando, pisando, prejudicando em todos os sentidos. E eu digo para os irmãos, cada transferência minha eu ia para longe, e a minha família também sofria com isso. E isso tocava o meu coração. Mas acontece que naquele período, talvez eu tenha feito que nem Elimeleque. Eu não orei a Deus, achei que a norma do homem era suficiente, eu nem pensei nisso na hora. Peguei e falei, vou embora, vou sair da mão dos meus perseguidores. E para resumir bem isso, eu fiquei 45 dias fora. Nesses 45 dias, eu sofri um acidente aqui na estrada do Rio Acima, próximo ali na entrada da Paineira. Eu vinha em baixa velocidade, tranquilo, observando bem o retrovisor e a frente. E num breve momento, ali perto daquela rua Ziza Menino, para quem conhece, lá na frente, surgiu uma moto, eu não vi porque os carros na minha frente fizeram aquela curva leve e tiraram da minha visão.
A moto vem em alta velocidade, eu tentei sair dela. A moto pegou na lateral do carro, que acho que ele saiu para o mesmo lado que eu. E foi um acidente feio ali. O rapaz voou, eu fui lá, consegui socorrê-lo. E naquele dia, olha bem como o Senhor é bom. Eu falei, filho, vem com o pai, vamos lá levar a marmita para a avó, porque ela precisava fazer um tratamento de catarata e aquela comida estava fazendo um bem para ela, que era Deus abençoando. Pressão, diabetes, tudo baixou. E aí, naquele dia, como vários dias eu estava fazendo, eu cheguei até aquele ponto, quando eu comecei a fazer a conversão lentamente. De repente surgiu aquela moto. Quando eu vi a moto de frente, eu falei, vou acelerar, porque senão ela vai entrar dentro do meu para-brisa. No que eu acelerei, ele saiu junto. E a minha esposa, na hora que eu falei, vem com o pai, ela falou, não, filho, vem com a mãe, vamos fazer um negócio, não sei nem o que ela falou. Foi o livramento do meu filho. Porque a moto bateu exatamente na porta em que ele estaria e ela afundou a lateral do carro. Eu pensei que ia ser perda total. Então eu falei, meu filho tinha morrido naquela situação, eu teria ficado com sérias lesões ali, se não morresse. Ali eu já sou grato a Deus por aquele livramento. Mas depois vem uma coisa no meu coração. Senhor, será que eu estou errando em alguma coisa? Será que alguma falha eu cometi? Porque eu estava fazendo tudo certo, eu saí, eu não cometi nenhuma transgressão, não fui punido nem nada. Mas naquele momento, eu dobrei o joelho, comecei a orar a Deus por alguns dias, e eu não conseguia ter uma resposta. E eu não estava congregando aqui naqueles dias. Eu fui na igreja do pastor Natalino, e ali estava o missionário Alex. Eu falei, missionário, eu estou orando a Deus, estou esperando uma resposta e não estou conseguindo. O irmão pode me ajudar em oração? Deus respondeu por ele na hora. Falou assim, Deus vai te dar em visões, e vai te dar a interpretação da visão do que é para você fazer. Porque o que eu pensei naquela época, eu falei, talvez o Senhor não me autorizou a sair. Porque nós somos servos de Deus, servos e servas de Deus. Cada um de nós, no lugar onde nós somos colocados, no seu trabalho, na sua casa, no caminho que você passa todo dia. Você é instrumento de Deus e você vai encontrar pessoas. Talvez pessoas você vai encontrar uma única vez na sua vida e nunca mais. Aquela vai ser a oportunidade de você falar de Deus para ela. E no nosso lar, que é mais importante, por que é mais importante? Porque nós somos colocados em especial ali para trazer aquelas pessoas para a presença de Deus. Eu sei que muitos irmãos já estão com a família inteira aqui, mas eu sou um dos que não. Então, o Senhor me deu a ordem no dia que eu saí da PM. Volta para casa que tem gente morrendo. Então, nós temos que estar atentos para isso, porque nós vamos ser instrumentos de Deus para isso. Então, eu esqueci que eu estava sendo servo de Deus lá. Eu pensei apenas no meu lado profissional. Falei, chega, vou embora. E aconteceu esse acidente. Mas aí Deus me deu a resposta quando faltava 15 dias para mim retornar. E essa resposta me deu uma ordem para voltar. Mas aí, o que acontece? A minha casa me achou louco. Os meus irmãos, louco. Os crentes que me conheciam, louco. A polícia falou, esse cara não devia estar aqui, é louco. Ninguém acreditava em mim. E aí nós aprendemos mais uma outra coisa. Eu creio que os irmãos até já aprenderam isso, mas eu vou repetir. Tem coisas que é só nós e Deus. Ninguém vai entender. É só nós que vamos entender. Ou você crê e você obedece, ou então você vai assumir as consequências daquilo que virá. E as consequências que vêm para a tua vida, ela pode atingir, como nós já recebemos aqui na pregação da palavra por outros servos que vieram aqui na frente, vem naqueles que estão com você, na sua volta, na sua casa também. Meu filho, aquele dia, acho que não pereceu, porque o Senhor olhou bem dentro do meu coração e falou, ele não está percebendo o que ele está fazendo. E ele teve misericórdia da minha alma naquele dia e não deixou que meu filho, que tinha 14 anos, sofresse o impacto daquela moto. Foi um impacto tão violento que aquela moto desmontou. Desmontou. Desmontou em pedaços e o rapaz voou, caiu com uma fratura, com a mão pendurada assim. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Sempre orar a Deus antes de uma decisão. Principalmente as decisões mais importantes que podem mudar a tua vida. Porque aqui, Elimeleque saiu de uma terra, que era a terra dele, o Deus dele, o povo dele, e foi para um lugar desconhecido. É uma mudança muito grande. Então era necessário, primeiro, consultar o Senhor. Não estou aqui julgando Elimeleque. Estou dizendo que pode ter acontecido isso. Como aconteceu comigo. Eu quase pus a perder a vida do meu filho. E talvez uma destruição, porque uma mãe perder um filho dói mais até do que um pai perder um filho. Eu creio assim. E seria muito difícil para a família passar por isso. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é isso, orar a Deus, pedir a Deus a direção.
para que você possa tomar decisões, especialmente as mais importantes, da forma que Deus quer. E para complementar isso e fechar essa parte, irmãos, naquela época, o Senhor mandou eu voltar, eu achei que era para ficar aqui no batalhão, que eu fiquei 13 anos, mas não era. Eu fui transferido depois para Itapecerica da Serra, alguns irmãos aqui sabem, lá dá 72 quilômetros, ele volta 140 e poucos quilômetros, e algumas companhias a mais, dá 80, 90, então estava quase 200 quilômetros de casa em alguns dias. Então, a primeira coisa que a gente pensa, não vou para lá, não dá, muito longe, eu vou gastar dinheiro, eu vou ter dificuldade de novo. Mas aí o Senhor falou pelo mesmo servo, só que dessa vez eu não falei nada para ele, estava só aqui e aqui. Eu falei, não vou. Por que eu não falei não vou? Não falei para Deus. Eu falei para mim mesmo, porque eu achei que a obra era aqui, a obra acabou, então agora eu posso sair. Então, cuidado. Quando você orar, procura ser diligente naquilo que você orou e na resposta que Deus te deu. Porque Ele não vai fazer a obra pela metade. E você também não pode fazer a obra pela metade. E sabe o que Deus me falou naquela época? Na primeira vez, Deus perdoa. Na segunda, pode vir até a morte no caminho. E a morte que nós tememos não é a morte física, porque um dia vai acontecer. É a morte espiritual. Então, em desobediência não tem como ter vida eterna. É morte espiritual. Então, quando Deus falou isso comigo, eu entendi que eu tinha que ir, tinha que me apresentar. Eu já tinha dito para o homem que não ia, mas voltar atrás, se humilhar diante de Deus, não é vergonha, não. É sabedoria. É sabedoria e é temor. Então, quando eu voltei atrás e decidi ir, ainda foi, Deus acrescentou. É por uma alma que você vai lá. É por uma única alma. O inimigo vai se levantar lá, mas é por uma alma. E eu posso dizer para os irmãos, no dia que eu saí de lá, eu entendi qual que era a alma que estava lá. Eu fui lá só para pôr a mão na maçaneta, abri a porta, porque antes eu perguntei, alguém orava aqui? Tinha culto aqui nesse lugar? Eu pensava, tinha um culto aqui, mas o pessoal desanimou e parou. Eu falei, então tá bom. Eu vou entrar lá, eu vou orar, eu vou louvar e vou pregar para mim mesmo, se precisar. Mas eu vou fazer isso. E se alguém quiser, venha comigo. E aconteceu, irmãos. Eu entrei lá, orei, louvei a Deus, preguei para mim mesmo e digo mais para os irmãos. Eu senti a presença grandemente lendo para mim mesmo a palavra. Como se tivesse um culto cheio de gente ali. E depois começou a vir um, começou a vir dois, começou a vir três. Ali a pouco vieram igrejas e se oferecendo, era Deus enviando, para poder entrar lá. Só que o que faltava? Alguém que tivesse autoridade para autorizar as igrejas a entrarem. E os que estavam lá não fizeram isso. Tinha crente lá? Tinha. Só que estava onde? Na zona de conforto, na almofada. Outra coisa que nós aprendemos, irmão, não fica na zona de conforto. Você está na sua poltrona, é confortável ficar num lugar bom, tranquilo, no melhor lugar. Talvez para mim seria o melhor batalhão da polícia. Mas se você estiver na sua zona de conforto, você não vai ter visão para fazer o que Deus quer. E na hora que Deus falar, levanta daqui, vai lá, Senhor, para mim não dá. Manda o irmão Fábio, manda o pastor Jefferson, manda a irmã Jéssica. Eles estão mais próximos que eu. Tinha um monte de gente lá, um monte de cristão lá perto. Por que eu vou sair daqui de Mariporã e vou lá para Itapecerica? Eu podia pensar isso. Mas Deus tinha me feito muitas transferências ao longo desse tempo. Então, quando Deus se muda de um lugar para o outro, é para você aprender que você vai fazer a obra onde Deus quer, não é onde você quer. Então, as minhas transferências não era porque eu ficava fazendo coisa errada, porque eu ficava fazendo maldade, nada disso. É porque eu tinha que levar a palavra de Deus. E o Senhor usou uma missionária dentro do batalhão para falar isso. Olha lá, aonde você foi, a palavra está sendo pregada. E quando eu entendi isso, sabe o que acontece? O nosso coração se conforta. A gente para de chorar, mas porque eu estou sendo transferido para lá, eu estou sendo transferido para cá, eu sofri isso, sofri aquilo. Não. O seu sofrimento é para a salvação de almas. Sabe o que aconteceu lá no Itapecerica? Quando eu abri essa porta, os próprios irmãos me receberam e as próprias igrejas que eu coloquei ali dentro, eu não, Deus, né? Que eu abri a portinha para eles, começaram a me afastar. E eu comecei a entender que estava terminando aquela obra. Mas eu podia sair de lá? Podia, pastor? Não. Eu tinha que sair só quando Deus ordenasse. E aí veio de novo a tempestade, irmãos. Só que uma tempestade das piores que podia imaginar. Pior que aquela que estava antes. E eu falei, Senhor, eu quase fiz aquilo que os irmãos dizem, que eu saí do espírito e entrar na carne, né?
Mas eu falei, não, eles são crentes, eu também sou crente, e eu tenho que ficar focado naquilo que Deus colocou. Se é para ficar pisado, ser humilhado, ferido, eu vou ficar. Aí eu abaixei a cabeça, fui sendo espancado, ferido. Meu comandante, que era crente, o que ele fez? Ele começou a me perseguir também. E meses antes ele tinha falado para mim, Juarez, eu quero que você fique aqui, que você seja promovido e trabalhe aqui comigo. Você está trabalhando direito e eu confio no seu trabalho. 6 meses depois, ele virou o faraó, que começou a me perseguir. Eu tinha dito isso para ele no dia que ele me convidou. Então, não era eu falando, era Deus falando para ele. Só que eu tinha que esperar. E eu esperei. Na hora que eu fui esperando aquilo ali, a coisa foi crescendo. Foi ficando de tal forma que estava insuportável para mim. Só que eles tentavam me tirar de lá. Mas eu falei, se eu sair antes da hora, o Senhor vai se desagradar. Porque se eu vim aqui para obedecer, eu não posso no meio do caminho. No meio do caminho não dá para largar a cruz. No meio do caminho não dá para largar a cruz. Carrega, está doendo, está sofrendo, mas carrega. Então eu fiquei esperando. Aí chegou um dado momento, eu fui fazer o curso, foi um dos momentos mais difíceis, eu pensei que o Senhor estava pelejando por mim, contra mim. A gente chega a pensar essas coisas, né? Mas aí eu falei com o pastor José na época, o pastor José falou, não, isso é bênção, fica lá, permanece, vai firme. E aí o Senhor mandou uma outra palavra para mim, e falou, você não vai precisar dos homens. Quando Deus fala às vezes as coisas para a gente não entende, né? Eu falei, Senhor, o que vem a ser isso, né? Sabe quando eu entendi isso? Quando chegou no final do curso, e que, não sei, alguém que já fez faculdade, algum curso, que tem uma coisa chamada TCC, que é uma tese que você apresenta lá. E nessa tese, eu tenho um orientador, que era o responsável de me ensinar, faz assim, faz assim, tal. E essa pessoa, que era o que ia me ajudar, começou a me prejudicar e me deu uma nota abaixo da média mínima para passar. Aí eu entendi por que o Senhor falou que eu não ia precisar dos homens. E faltava 1/10 para mim passar. Aí quando chegou na véspera do final do curso, me ligaram e falaram, você precisa fazer isso, para poder ser aprovado, senão você vai ficar. Aí Deus já tinha orientado meu coração. Apesar de várias pessoas dizer para mim assim, você não precisa fazer que ninguém vai olhar. Eu já tinha feito todas as correções. Aí eu falei, já fiz, está pronto, posso entregar? A pessoa do outro lado ficou muda, não falou mais nada. Eu entreguei, terminei e concluí o curso. Quando eu voltei para o batalhão lá, a guerra aumentou. Por quê? Porque a minha chegada lá, a minha permanência lá, eu ia ser promovido em poucos meses. E eu ia ocupar a vaga de alguém. Eu não fazia questão, por quê? Não era melhor para mim estar aqui, em Mariporã? Eu estava lá em Itapecerica. Então, eu não estava lutando por aquela vaga. Só que eles estavam. Então, foi tão intenso e tão sofrido lá que, eu posso dizer para os irmãos, assim, quase dava vontade de parar tudo e largar. Mas aí eu fiquei aguardando. E quando termina, uma coisa que acontece, irmãos, é que o Senhor, Ele surpreende até você, viu? Ele surpreende. Então você pensa que só vai de mal a pior, né? E eu vou dizer para os irmãos, na polícia eu só escolhi um lugar uma vez. Foi o 26 aqui quando eu fiquei. Os demais lugares eu fui lançado. Mas ali quando terminou essa batalha, veio a promoção. E na promoção eu ia ocupar alguma vaga na polícia. A própria polícia escolhe, você vai para lá, você vai para cá. Aí quando veio essa classificação, todo o batalhão, todo mundo na polícia ficou surpreso e assustado. Por quê? Inclusive eu. Porque me mandaram para o melhor batalhão que tinha na polícia, considerado. E eles não mandam ninguém que eles não gostam para o melhor batalhão. E além disso, eu estava na porta da Fernão Dias para chegar em casa. Dali, para encerrar essa parte, irmão, eu ainda fui terminar minha carreira no comando do policiamento da capital. Eu não gosto disso, mas fiquei o dia inteiro tomando chocolate, sem nada para fazer. Eu estou acostumado a ir com a mão na massa, planejar policiamento, consertar a viatura, fazer um monte de coisa. E aquilo me irritava, mas eu falei, se Deus mandou descansar aqui, eu vou ficar. E eu esperei até o dia que veio a palavra pelo pastor Jefferson, dizendo para mim, volta para casa que tem gente morrendo lá. E aí eu confirmei com o pastor ainda, porque eu tinha receio de eu estar tomando uma decisão da carne, mas não era. Era o Senhor falando. Então, a partir daí, eu tinha certeza de que eu estava fazendo o que Deus mandou. Então, tenha uma certeza de que você está fazendo o que Deus mandou nas suas decisões mais importantes, que podem mudar a sua vida, que possam mudar a vida da sua família. Mas seguindo aqui, alguns versículos que nós vamos ler aqui. Versículo 9. O Senhor vos dê que acheis descanso
cada uma em casa de seu marido, e beijando-as ela, levantaram sua voz e choraram. Aqui Noemi, Orfa e Ruth choraram por quê? Já estavam as 3 viúvas, mas essa mulher, e se os irmãos perceberem bem o versículo 15, como nós falamos aqui, ele falava, tua nora que te ama. Me chamou a atenção para o amor. Eu creio que Noemi, ela cuidava dessas noras como se fossem filhas. Ela tinha o amor de Cristo no coração. E aqui já foi pregado para nós que amar é uma decisão. Nós temos que decidir amar até aqueles que nos ferem. Porque essa que vai ser a diferença entre o servo e o que não é servo. E Noemi amava suas noras e cuidava delas como filhas, não como apenas uma pessoa desconhecida que entrou na família. E por isso essas noras passaram a amar a Noemi como uma mãe e não como uma sogra. E aqui elas choraram porque Noemi estava dizendo assim, que vocês encontrem descanso na casa dos seus maridos. O que ela estava dizendo para elas? Voltem para casa, vocês são jovens, eu já sou velha, não tenho mais como retomar minha vida. E vocês têm como ter novos maridos, recomeçar a sua vida e serem felizes ainda. E Deus abençoar as vossas vidas. Então ela queria o melhor para essas vidas. Assim nós também. Mesmo aquelas pessoas que me feriram, mesmo aquelas pessoas que me perseguiram. O Senhor não fala a palavra lá em Mateus 5,43 em diante? Amai os vossos inimigos, bendizei os que os maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora eu pergunto, é fácil? Não é, meus irmãos. Não é. Mas sabe o que eu senti? Que no momento que eu comecei a orar por essas pessoas, meu coração doeu menos, eu me fortaleci mais para fazer a obra de Deus, eu pude olhar nos olhos deles, ajudá-los, fazer meu trabalho com excelência para que eles pudessem ser abençoados, e eu não fiz absolutamente nada para prejudicá-los. Até o último dia que eu estive lá, eu fui o que eu disse para alguns deles lá. Eu sou leal aos meus inimigos. Não porque eu sou, porque Deus me deu esse entendimento, me ensinou isso. Vocês lembram quando Davi está ali na caverna e Saul entra, e ele corta a orla do manto de Saul e dói no seu coração. Eu estava lendo esses dias o livro de Samuel e vi essa passagem. Por que doeu? Porque o Espírito Santo de Deus que me ensinou, que vos ensinou, ele continua nos ensinando, ele tocou no coração de Davi naquele dia. Saul queria matar Davi? Queria, porque ele falou, vou perder o reino. Mas o que Davi entendeu? Não é pelas minhas mãos. É o Senhor que vai fazer isso, não eu. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então o que eu pensava comigo e guardei quando eu aprendi essa palavra, a primeira vez que eu vi essa passagem, eu comecei a guardar no meu coração. Longe de mim, não só tocar no ungido do Senhor, mas daquele que não é ungido do Senhor. Porque eu que não era ungido do Senhor, hoje eu sou ungido do Senhor. Então será que através da sua vida, amanhã aquele não vai ser ungido? Quanto mais aquele que já foi ungido que estava lá. Porque o entendimento dele não foi dado como me foi dado. Talvez por isso ele me feria. Então por isso que os crentes que estavam lá me feriam, porque não tinham entendimento. Então não é para mim lutar contra eles, é para mim testemunhar a minha vida a favor deles. Porque talvez amanhã ou depois eles vão olhar e falar, puxa, mas olha, eu não conseguiria ter feito isso, a não ser que o Senhor me capacitasse. E o Senhor capacitou. Mas o que é isso tudo? Voltando aqui. O amor que estava aqui no coração de Noemi, pelas suas noras, não como noras, como filhas, e das noras para Noemi, como uma mãe, e não simplesmente como uma sogra. E nós sabemos que muitas vezes a sogra e as noras não se dão, ou a sogra e os genros, e assim por diante, né? E é assim, mas o cristão, ele aprende a amar dessa maneira. Agora nós vamos para o versículo 14, do primeiro capítulo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então aqui Orfa estava recebendo esse amor, mas ela sentiu de voltar para sua família, para sua terra. Ela sentiu mais segurança, ela não teve no seu coração de ficar. Mas aqui o coração de Ruth se apegou muito mais. Por quê? De repente Deus colocou ela ali porque Noemi já é idosa. Os israelitas tinham uma orientação de quando caísse as espigas, os cachos de uva na sua colheita,
eles não recolhessem isso. Vai colher, sobrou alguma coisa, deixa para os órfãos, para viúvas e para os pobres. Porque eles não têm quem sustente, não têm quem lavre. Principalmente as viúvas não tinham mais o lavrador da terra, que era o marido, era o filho. Então era para elas. Então, quando isso acontece, voltando aqui, então levantaram a sua voz para chorar, Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Perdão, irmãos. Então, Orfa sentiu de voltar para sua terra, mas Ruth, ela se apegou a Noemi, ela queria cuidar da sua sogra. Ela sentiu que ela não teria como subsistir. Isso é um amor muito grande. Ela podia dizer, vou recomeçar minha vida, ela volta para o povo dela, e lá, de repente, alguém cuida dela. Mas não foi isso que aconteceu. Ela sentiu de voltar, amou a sua sogra, voltou para cuidar da sua sogra. E o versículo 15 diz, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, e os seus deuses. Volta tu também, após a tua cunhada. Isso Noemi dizendo para Ruth. E o 16 disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me afaste me afaste ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. E aonde quer que pousar a noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Glórias ao Senhor, glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. Essa, irmãos, essa passagem é o que determinou a bênção na vida de Ruth. Ela escolheu se abrigar debaixo das mãos do único Deus. Imagine você ser criado numa outra crença, com outros deuses, num outro povo, num outro lugar. E do dia para a noite você ter essa firmeza. Não é fácil ter essa firmeza. Sair de um lugar e vir. Nós sabemos que nós que semeamos a palavra por aí, nós sabemos que quanto é duro você fazer uma pessoa receber e crer nesse Deus. Fala de Jesus, então pior ainda. Você falou de Jesus, a pessoa se sente ofendida. Você fala de Deus, as pessoas ouvem. Mas Jesus, a pessoa se sente ofendida. E eu já tive essa experiência. Então aqui, quando Ruth tomou essa decisão, ela profetizou na vida dela mesma. Se abrigar debaixo desse Deus. E lá no final, nós vamos ver o que foi que aconteceu. Agora eu vou pular para o capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. E era o seu nome Boaz. Então aqui fica bem claro que Boaz era da geração de Elimeleque, ou seja, era provavelmente alguém da mesma faixa de idade de Elimeleque. Vou pular para o versículo 8, porque o versículo 8 ele fala assim, então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não hás de colher no outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, os teus olhos estejam atentos ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe, que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe, por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz, e disse, bem se o contou quanto fizeste a tua sogra. Depois da morte do teu marido, deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. Irmãos, preste atenção no versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Quando isso aqui acontece, a Ruth, ela entendeu, sua sogra era idosa, não tinha como trabalhar nos campos pesados. Então ela, como mais jovem, falou, vou lá buscar sustento nas lavouras e vou trazer alimento para minha sogra e para mim. E buscando fazer isso, Deus a fez cair exatamente num campo de um parente de Noemi, que era Elimeleque. E aqui tinha todo um plano de Deus que os irmãos verão no final. E quando o Boaz falou esta palavra, ele estava abençoando e já profetizando o que aconteceria lá na frente. Porque Deus, de fato, galardoou de uma maneira sobrenatural
eu digo que para nós vamos perceber no final que ela foi acima daquilo que qualquer um de nós poderia imaginar. E eu vou pular para o versículo 20 agora, do capítulo 2. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos remidores. Então a primeira coisa que aconteceu aqui, que ela foi para os campos de Boaz, que era um parente. A segunda, que Deus tocou no coração de Boaz, e Boaz já teve um olhar diferente. Quem é essa moça? Essa moça é aquela que veio com Noemi. E ele olhou para a atitude que ela teve. Volto a dizer, a atitude de amor que Noemi, como uma filha, teve para alguém que não era sua mãe, mas como se fosse uma mãe, para cuidar dela. Embora ela não tivesse essa obrigação, ela foi e cuidou como uma mãe. E isso atraiu não só os olhos de Boaz, como os olhos de todo o povo de Israel. Que ele dizia: o meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Virtuosa, ou seja, uma pessoa que cuida de quem precisa. Ela não está olhando para ela está olhando para a necessidade do outro que está do lado. Agora, irmãos, eu vou pular para o capítulo 3, versículo 8. Isso para não alongar muito para os irmãos. Versículo 8. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia a seus pés. E ele disse: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Daqui do capítulo 2 para o 3, Noemi disse: ele é nosso parente, ele é o remidor, ele é um dos remidores. Vai até ele e faz como eu te mandar. Por que ela fez isso? Porque o povo de Israel, eles tinham o costume de, quando havia uma viúva entre o povo de Israel, um parente mais próximo, quando ela não tinha filhos, ele se casava com ela para dar sucessão para o falecido. E para manter o nome dele na herança da família e do povo. E assim, Boaz era um dos que tinha essa responsabilidade. Mas ele disse nessa passagem para ela: ó, eu sou um remidor realmente, mas tem um antes de mim. E ele, como um homem valoroso que era, ele procurou fazer o que é certo. E nós temos que fazer realmente o que é certo. Não devemos usar a lei do Gerson, entre aspas. Eu quero levar vantagem em tudo. Ele podia chegar: não, vou me casar com Ruth e tal, e vou pegar a propriedade e vou assumir para mim. Eu sou rico, eu tenho posse, eu tenho condições. Não. Ele falou: se ele não te redimir, eu te redimirei. Porque na hora que ela fala: estende a tua aba, ela falou assim: ó, você é o remidor, então vem e cumpre a lei. E ele disse para ela: ó, maior beneficência é essa que você fez agora do que a de antes. Sabe por quê? Porque ele, mesmo sabendo da virtude dela, mesmo sabendo do ato que ela fez para com a sogra, como uma filha e não como uma nora, ele esqueceu que ele tinha a responsabilidade de remidor e que ele tinha que verificar se era para ele ou não essa causa. E naquele momento ela o fez lembrar: você não deixou que eu pecasse contra o Senhor. Foi isso que ele disse para ela nessas palavras. Agora, irmãos, eu vou ao versículo 13. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. E ele te será recreador da alma, o versículo nós lemos no início, e conservará a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então aqui, irmãos, o Senhor ele já está concluindo a obra, porque esse filho que ela teve, Obed, era avô de Davi. Então eu vou pular agora direto para o livro de Mateus, capítulo 1, se os irmãos quiserem acompanhar aí, Mateus capítulo 1, para a gente encerrar. O Mateus capítulo 1 vai falar a genealogia de Jesus. E aqui, ó,
no versículo 5 do capítulo 1 diz: E Salmão gerou de Racabe a Boaz, e Boaz gerou a Ruth gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, que era quem? O pai de Davi. E nós vamos ver no final deste capítulo, aqui no versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Os irmãos perceberam? Uma moabita, uma pessoa que era de um povo idólatra, que decidiu se abrigar debaixo das potentes mãos do Senhor. Ela foi colocada na genealogia do Salvador do mundo. E chegou até nós a bênção. Quando Boaz a abençoou, quando os anciãos abençoaram, que os irmãos leiam depois para mim não ficar longo aqui, tudo o que eles lançaram como bênção se cumpriu no final. E além daquilo que se esperava. Então aqui para nós sabermos que uma decisão que nós tomamos na nossa vida, com cuidado, com prudência, consultando a Deus, ela poderá ir muito mais longe do que nós imaginamos. O Senhor quer fazer coisas na nossa vida que nós nem imaginamos. E às vezes, como nesses dias, eu estava pensando assim, eu não aguento mais. O que veio nessa semana na minha vida é algo que deu vontade de pegar minhas coisas e sair embora. Eu falei, eu vou largar tudo para trás. Mas eu falei, eu não posso. Essas almas dependem de mim. O Senhor me colocou aqui para isso. Como é que eu vou largar a cruz no meio do caminho? Como eu vou abandonar essas vidas aqui? Então, irmãos, a decisão tem que ser pela direção de Deus. Sofrimento, nós teremos. Perseguição, nós sofreremos. Às vezes o Senhor vai mandar fazer algo que nós não queríamos fazer. Às vezes vai ser. Eu vou ter que ir para onde eu não queria, fazer o que eu não queria. Hoje, eu estou pensando assim, eu fiquei por vários anos fazendo um trabalho que eu já conhecia, eu já sabia até como sofrer e como sair dela. Hoje eu digo para os irmãos, estou começando do zero. Estou aprendendo tudo de novo. E sou grato a Deus porque me deu a oportunidade de recomeçar aqui. Essa palavra me visitou por causa do amor de Ruth para com sua sogra. Eu digo para os irmãos o seguinte, o amor está se esfriando na terra. Nós sabemos disso, a palavra diz isso. E nós temos que começar o amor daqui de dentro. Então não importa se nós tivermos algum problema, alguma aflição. Dentro do lar, principalmente. Eu sofro afrontas que eu não poderia nem dizer aqui. Então, eu não posso olhar para isso. A palavra não diz que o Senhor desprezou todas as afrontas? Por que ele desprezou todas as afrontas? Porque se ele não desprezasse, ele não tinha carregado a cruz até o fim. Ele não tinha sido pregado naquela cruz. E não tinha se entregado por nós. E se ele não tivesse feito isso, nem eu, talvez ninguém estaria aqui agora. Então é isso que nos dá a oportunidade. Então quem somos nós para falar, vou largar a minha cruz? Mas eu já aviso para os irmãos, vai doer ainda. Vai ter muitas dores ainda para nós. Eu sei que vai ter para mim, eu sei que vai ter para os irmãos. E nós não podemos ignorar isso, sabe por quê? E quando você ignora, e você pega a espada e faz isso, é a hora que vem um ataque e você é pego de surpresa. Então, se você baixar a espada, você cai. Então, não baixem a espada. Nós somos pecadores, nós somos falhos, e o Senhor é misericordioso, e Ele sempre nos dá a oportunidade. Mas Ele vai deixar nas nossas mãos a principal decisão. E quando nós tivermos que decidir, nós vamos decidir falando o quê? Senhor, como o Senhor quer? Porque assim nós temos certeza de uma coisa. Eu anotei só uma coisinha aqui, Provérbios 10, 22, não vou nem abrir. As bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Então, o que você fizer para Deus e o que você receber de Deus não vai te acrescentar dores. Então, você vai ter só as dores que são as aflições que nós temos que passar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale aos corações aquilo que não foi dado. Eu não vou ultrapassar a vontade de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Passo a palavra para o pastor Jefferson. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém?
Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar o irmão Juarez nessa caminhada, nesse retorno, nesse reinício. Em nome de Jesus, que Deus possa derramar a graça sobre a sua vida para que você possa estar ministrando e trabalhando, fazendo a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Irmãos, ainda tem um tempinho e eu vou estar orando. Porque a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 12, 9, diz assim a palavra do Senhor: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De bondade, pois, que gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Louvado seja Deus. Eu quero estar orando por você nessa noite, em nome de Jesus. Você que se encontra debilitado e fraco, não digo cansado do dia a dia, do trabalho braçal, do trabalho físico, mas cansado espiritualmente, abatido espiritualmente, sem motivação espiritualmente, porque o Senhor disse que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E você que se encontra fraco, o poder de Deus, ele quer descer sobre a sua vida espiritual. Louvado seja Deus. A igreja precisa ser fortalecida espiritualmente. Amados irmãos, nós não estamos em um teatro ou num cinema. Nós estamos dentro de uma igreja e nós não podemos estar fraco, debilitado, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E nós precisamos diante de Deus mostrar as nossas fraquezas diante de Deus, para que o Senhor possa nos dar força para continuar. Quantos já estão sem força? Quantos já abandonaram? E nós que estamos aqui, remanescente na fé, nós precisamos nos fortalecer para orar por esses que já não têm mais força para estarem aqui. Louvado seja Deus. E nessa noite é noite de você, da minha pessoa, se fortalecer, porque eu forte, você forte, nós vamos poder fortalecer aqueles que estão fracos. Você fraco, eu fraco, não podemos fortalecer aqueles que estão fracos em nome de Jesus. E essa noite, em nome de Jesus, é noite de você se fortalecer na presença de Deus. E este é o lugar, este é o horário de fortalecer na presença de Deus. Amados irmãos, nós precisamos nessa noite voltar a nos fortalecer espiritualmente. A fraqueza não pode nos dominar. A fraqueza não pode penetrar ao nosso coração e nos abater, onde nós não temos mais desejo de glorificar, onde nós não temos mais desejo de estar na presença do Senhor ou fazer qualquer atividade que seja para o Senhor. É momento de fortalecer, irmãos. Louvado seja Deus. Eu poderia encerrar o culto como um dia normal, os irmãos da bênção apostólica, cada um ir para sua casa, louvado seja Deus, mas não é assim que funciona a obra do Senhor, não tem horário, e sim o Senhor, quando Ele determina falar algo para a igreja, louvado seja Deus. Você precisa se fortalecer, não somente fortalecer aqui dentro, mas ter uma vida de fortalecimento espiritual na sua casa, no seu dia a dia, louvado seja Deus, para que quando você possa chegar nesse ambiente espiritual, a sua vida possa contemplar a presença do Senhor. Se a minha vida espiritual não anda bem lá fora, aqui dentro também ela não vai andar bem, louvado seja Deus. Ela vem de lá e chega até aqui, e quando chegar no culto, olhe para o Senhor, adore o Senhor, deixa o irmão de lado, deixa o irmão da esquerda, o irmão direito de lado, e olha para o Senhor, ora o Senhor, busca o Senhor. Tem gente precisando da tua oração, tem gente na tua casa que está morrendo, que está falecendo, e nós precisamos lembrar dessas pessoas que estão mortas, estão vivos, mortos, andando por aí, louvado seja Deus, glória ao Senhor. E nós às vezes perdemos tempo aqui na casa de Deus. Temos que lembrar dessas pessoas. E é da nossa casa, irmãos, não é de fora não. É de dentro do nosso convívio, debaixo do teto. Nós precisamos orar por essas pessoas, louvado seja Deus. Mas como eu vou orar se eu estou fraco, estou debilitado?
Como que eu vou orar por alguém se eu não me encontro bem espiritualmente? Para você orar e interceder, você precisa estar bem espiritualmente, louvado seja Deus. Precisamos nos fortalecer, irmãos. Precisamos aproveitar esse tempo que Deus está nos proporcionando de estar aqui na casa dele e se alimentar de tudo que Deus está falando nessa noite, louvado seja Deus. Glória ao Senhor. E eu vou estar orando por você neste momento. Fique de pé em nome de Jesus. Não é normal, irmãos. Não é normal. Não é normal. Não é normal. E eu nunca vou achar normal isso. Isso não é normal. Isso não é. E a gente não pode acostumar com isso. Jamais podemos acostumar com isso. Não é normal nós virmos e estar assim. Não é normal, irmãos. Não é normal. Por isso, aqueles que estão aqui, precisam lembrar desses que não estão. Não é normal isso. Não é normal, amados irmãos. E nós não podemos fechar a igreja, vir no domingo, fechar a igreja, vir na quinta e fechar a igreja, e a igreja continuar assim, não, irmãos. Alguma coisa nós vamos ter que mexer. Alguma coisa nós vamos ter que fazer. Isso aqui é o mundo espiritual que está reagindo, louvado seja Deus. E nós precisamos reagir espiritualmente também. Louvado seja Deus. E eu te convido nessa noite a se fortalecer em Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza em nome de Jesus. E neste momento você vai pedir ao Senhor, neste momento, o fortalecimento espiritual para a sua vida. Para a minha vida, eu estarei pedindo diante do altar. E você vai estar pedindo agora, neste momento, o fortalecimento espiritual, louvado seja Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Senhor, que o Senhor venha fortalecer esta casa de oração, venha fortalecer esses irmãos que aqui estão na peleja, que estão na luta. Nós sabemos, Senhor, que não é fácil buscar por uma casa, buscar por uma família, buscar por aqueles que estão desviados, buscar por aqueles que estão no mundo. Mas se nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, nós precisamos orar, nós precisamos nos fortalecer, que a Tua força está sobre este lugar, a Tua força está sobre nós, louvado seja Deus. Aquele familiar, Senhor, que um dia vinha, frequentava este lugar, Senhor, mas hoje ele está em outros lugares, está andando por outros caminhos. Nós vamos orar por eles, Pai, neste momento, Senhor, para que eles possam voltar. Os obreiros, Pai, desta casa, que um dia estavam aqui de quinta a domingo, Senhor, e hoje já não se encontram mais, hoje já não estão mais na presença do Senhor. Vamos orar por eles, meu Pai. As crianças, Senhor, que vinham a este culto, que frequentavam este culto, Senhor, e hoje já não estão. Os jovens, Senhor, que aqui vinham, Senhor, louvar e adorar o Senhor, e já aqui não estão. Pessoas que eram as primeiras a chegar, hoje já nós não vemos mais o olho dessa pessoa, o rosto, a face dessa pessoa, não conseguimos mais enxergar onde estão essas pessoas. Louvado seja Deus, mas que elas possam agora, nesta oração, neste culto, que elas possam ser visitadas pelo Espírito Santo de Deus, que as famílias agora possam ser visitadas pelo Teu Espírito, que os obreiros possam ser visitados pelo Teu Espírito, que os jovens possam ser visitados pelo Teu Espírito, que as nossas crianças venham ser visitadas neste momento pelo Teu Espírito Santo, e que essas pessoas, Senhor, possam agora, nessa oração desta casa, sentir o impacto, sentir a presença, sentir a Tua voz chamar para vir, para estar, que essas pessoas possam ouvir o comando do Senhor, chamando elas, meu Pai, para voltar para a Tua casa, para voltar a cultuar, para voltar a estar entre os irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca essas vidas, meu Pai, toca essas almas nessa noite, para que eles possam voltar, Senhor, para que eles possam estar conosco, meu Pai. Toca nessas vidas, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Que as casas agora, Senhor, possam ser visitadas pelo Senhor. Que o Teu poder agora possa visitar
a essas almas, a essas vidas, Senhor, que estão, Senhor, desanimadas, que estão enfraquecidas, que estão tristes, Senhor, que elas possam, Senhor, reanimar, se levantar e vir novamente, e estar novamente. Louvado seja Deus. Toca nessas vidas, meu Pai, é o que nós pedimos ao Senhor. Aqueles que estão quase, Senhor, se afastando, aqueles que estão voltando ao mundo, Senhor, não deixe, meu Pai, guarde eles, meu Pai, para que eles possam, Senhor, voltar para a tua casa, voltar ao convívio do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Glória ao Senhor. Aqueles irmãos, Pai, que estão tentando abandonar a cruz, não deixa, Senhor, não deixa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Envia Sirineu, Senhor, para ajudá-los, meu Pai. Socorre eles, Senhor, em nome de Jesus, mas não deixa, meu Pai, eles abandonarem a cruz, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa, Pai. Não deixa, Senhor, não deixa, meu Pai, que isso fique normal aos nossos olhos, porque não é normal, Senhor. Não deixa a gente se acomodar, Senhor, com essa situação, não, meu Pai, em nome de Jesus. Que essas vidas possam retornar e voltar, Senhor, a estar, a cultuar, a louvá-lo, a engrandecer o teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos ao Senhor, nós suplicamos ao Senhor, e nós cremos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai nos dar uma estratégia espiritual, para que essas vidas, meu Pai, possam voltar e se fortalecer diante do Senhor. Nós cremos na tua estratégia, nós cremos na tua direção, no teu direcionamento, Senhor, para com a igreja, porque a igreja é do Senhor, e nós temos que estar sensível ao teu toque e ao teu direcionamento, em nome de Jesus. Direciona a tua igreja, nos direciona, Senhor, nos dá visões espirituais, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos conduza, Senhor, aquilo que o Senhor tem para este lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Quantos crê, amados irmãos, que neste momento a tua oração alcançou alguém que você lembrou agora? Irmão, eu creio com toda a força do meu coração e da minha alma. Eu creio, amados irmãos, que esta oração, essa simples oração que a igreja fez nessa noite, tocou o coração de alguém, tocou a vida de alguém. Alguém lá foi tocado por essa oração. A visitação do Espírito Santo foi até o lugar onde você colocou com fé e apresentou esta causa, em nome de Jesus. E nós veremos o resultado dessa simples oração. Não podemos achar normal, não é normal, e temos que nos mexer, temos que nos movimentar espiritualmente. Louvado seja Deus. E a oração é o movimento que precisamos. Esse é o maior movimento que existe para movimentar tudo, é a oração. Louvado seja Deus. Abra suas mãos em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse em cada um de vós para hoje e sempre. E todos bradamos dizendo uma só voz: amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Se alegre na presença, irmãos.